Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre transição cotidiana, né? Transição cotidiana, tá? Então a transição cotidiana são as transições, né? As situações onde existem transições de movimentos que acontecem no nosso dia a dia, né? E nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nós temos diversos tipos de transições, né? Que acontecem e que nós desencadeamos, tá? Veja, neste audiobook eu falaria um pouco de uma maneira mais, com um pouco mais de humor, assim, vamos dizer, até uma maneira mais divertida, né, de exemplificar os efeitos de transição que nós temos no nosso dia a dia, que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Ou como eu disse, nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas que nós executamos, nós temos aí alguns tipos de transições, tá? Citaria alguns exemplos do nosso cotidiano, das tarefas mais simples que todos executam no dia a dia, tá? E é um exercício, né? Na verdade, esses exemplos que eu citaria aqui são exemplos para que você, praticante de Stick Fight Do, reflita sobre os processos intermediários, né, dessas ações cotidianas, tá? Então, em todas as ações que nós executamos, né, existe sempre um ponto inicial e um ponto final, né? Ou seja, uma posição A e uma posição B. E entre a posição A e a posição B, existe sempre uma posição C, né? Eu já comentei isso no meu audiobook que fala sobre transição cinética. Está no canal do YouTube do Stick Fight Do, se você quiser ver, é bem interessante. Eu explico um pouco mais tecnicamente a transição, né? Mas mais relativo à prática do Stick Fight Do, mais relativo à movimentação com bastão. Tá? Porém, é necessário entender melhor, né, o próprio conceito de transição, é por isso que eu citaria alguns exemplos aqui. Então, qual é o exercício neste caso realmente? É você tentar, né, compreender e destacar, né, nesses exemplos que eu citarei, quais são os processos intermediários, né, entre uma ação inicial e uma ação final. Né? Como eu disse, todas as ações que nós executamos, todas as ações têm um ponto inicial e um ponto final. E entre o ponto final e o ponto inicial, desculpe, e o ponto final, teremos alguns processos que ocorrem aí, né? E às vezes é difícil, na verdade, destacar e entender os processos intermediários, né? Principalmente quando as ações a serem executadas, né, e as tarefas são simples, né? São simplistas, né? São ações muito simples, como por exemplo escovar os dentes, tá certo? E esse é um ótimo exercício para se compreender melhor o efeito de transição e aplicá-lo no Stick Fight Do. Né? Se você é capaz, né, de perceber processos envolvidos, né, em tarefas simples, né, eu digo processos transitórios, né, de processos de transição em tarefas simples, você será capaz também de perceber isso nas técnicas do Stick Fight Do e aperfeiçoar, né, esses efeitos de transição entre movimentos, tá certo? Então citaria aqui agora, né, de uma maneira humorada, né, um pouco de humor não faz mal a ninguém. Citaria aqui alguns exemplos de transições que ocorrem no nosso dia a dia. Na verdade, são tarefas que nós executamos no nosso cotidiano e que incluem efeitos de transição, né, que são difíceis de mensurar, difíceis de serem destacados, né, tá bom? E esse é o exercício, conseguir perceber as transições existentes em tarefas simples, tá bom? Vamos lá. A primeira que eu separei, abrir uma porta e passar de uma sala para outra. Né? Existe aí um efeito de transição, quando você sai de uma sala e passa para outra. Muitas coisas acontecem entre sair da primeira sala e entrar na segunda, então pense nisso. Né? O que acontece? Tá certo? No segundo exemplo, quando você está usando o computador, você solta o mouse e passa para o teclado. Né? Está usando o mouse e solta o mouse e começa a usar o teclado. Então nós alternamos entre mouse e teclado constantemente a usar um computador. Então pense nisso, quais são as transições existentes aí, né? Tá bom? Terceiro exemplo que eu separei, usando o smartphone, né? Quando fechamos um app e abrimos o outro, né? Fechamos um aplicativo, estamos usando um aplicativo, saímos de um aplicativo e entramos no outro. Quais são os processos? Isso não é fácil, hein? Vamos para o quarto exemplo aqui, tá? O quarto exemplo quando você levanta e vai tomar o seu café da manhã,
e você passa a faca no pote de manteiga, na manteiga, na verdade, e depois passa no pão. Simplesmente assim. Né? Você passa da manteiga, do pote de manteiga ao pão. Né? Pega a manteiga, passa lá e vai passar no pão. Então tem uma transição aí também. Quinto exemplo, ao dirigir. Né? Quando você retira a mão do volante e aciona o câmbio do carro, né? Para fazer então uma transmissão. Tá certo? Passar de uma marcha a outra também, né? Existem aí, acho que existem aí tipos de transições aí, né? Envolvidas nessa tarefa, tá? Então isso é um exemplo, tá certo? O sexto exemplo, né? Quando estamos lendo uma página na internet, estamos usando o computador mais uma vez, e nós lemos, vamos supor que estamos lendo, e nós lemos o primeiro parágrafo, isso acontece muito, e depois rolamos a página, lemos apenas o primeiro parágrafo, rolamos a página e vamos para o rodapé. Né? Então você lê o primeiro parágrafo e vai para o rodapé da página. Então você tem que rolar a página. Né? Existe uma transição. Acredito que aí o próprio ato de rolar a página, né, o próprio efeito de rolar a página já é uma transição. Tá certo? Vamos para o sétimo exemplo. Né? Com o sabonete, você ensaboa as mãos e depois abre a torneira. Né? Isso todos nós fazemos. Quais são as transições aí, não é? Oitavo exemplo, acordar e levantar da cama. Né? Nono exemplo, colocar o café na xícara para beber. Décimo exemplo, pegar um produto na prateleira e colocar no carrinho quando você está no supermercado. Então são exemplos de tarefas simples que você pode pensar, né? Faça um exercício mental e pense nas transições existentes, né? Nessas tarefas. É uma maneira, né, de exercitar o entendimento, a compreensão, né, a percepção de transições, que pode ser aplicada na prática aí do Stick Fight Do, também com o bastão. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.